Então, pessoal, a aula síncrona de hoje é para a gente fazer a revisão da unidade 2, tá certo? Camada de aplicação, que é justamente ali aquela primeira camada da pilha de protocolos, né? A camada lá de cima, que eu digo. E a gente vai fazer essa revisão hoje, né? A gente ainda tem mais uma unidade para estudar antes da primeira AP, tá? Então, a primeira P ela vai compreender a unidade um, 2 e 3. Né? Unidade um de fundamentos, unidade 2 é essa da camada de aplicação, unidade 3 é a camada de transporte. Tá certo? Então, essa aula era para ter sido segunda-feira, mas eu tive um imprevisto, não consegui, né, estar presente sincronamente na hora da aula, então eu fiz uma adaptação, mudei para a aula de hoje. E na aula de segunda eu já iniciei, né, colocando material da unidade 3, né, na unidade da camada de transporte. Então, a metodologia que eu tinha pensado de seguir nessa aula é a mesma que eu fiz da aula passada, né? Eu posso fazer aqui uma revisão, passar pelos pontos que eu considero mais importantes aqui, pelos slides. E como vocês também já leram, né, o material, já assistiram vídeos, já fizeram, né, alguns exercícios, teve aquela atividade prática também. Então, vocês vão estudar, né, sobre o assunto e também ainda podem ter algumas dúvidas, alguns comentários que vocês queiram fazer. Então, à medida que eu for falando, se vocês quiserem, vocês podem pedir a palavra ou no chat, ou falando, né? E aí vocês falam a dúvida ou alguma pergunta e a gente vai discutindo dessa forma. Pode ser assim? Certo, professor. Então vamos lá, vamos começar que tem bastante coisa para a gente discutir. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, pessoal, essa unidade 2 da camada de aplicação, eu pretendo falar isso aqui para vocês, né? A gente vai falar um pouco uma introdução dos fundamentos da camada de aplicação e depois nós vamos entrar no assunto de diversos serviços populares da internet, tá certo? A gente vai falar sobre serviço web, né, que é de navegação na internet, e o protocolo que permite esse serviço existir, funcionar, né, que é o HTTP. Depois a gente vai falar do DNS, do correio eletrônico, que é o e-mail, né, transferência de arquivos, que é o FTP, e no final nós vamos também falar sobre aplicações peer-to-peer, né, P2P. Então, essa não é uma lista exaustiva, assim, não é uma lista de todos os serviços que existem na internet, existem muitos outros, né? Mas é só para vocês terem ideia, através de exemplos, de como é que é a ideia geral da coisa, né? Sempre tem um serviço distribuído, uma aplicação distribuída, ou seja, um software que está instalado em diferentes equipamentos, né, finais, nos hosts finais, e esses processos, esses serviços, eles precisam se comunicar através de uma rede, né? Então, eles precisam de um protocolo de comunicação para trocar mensagens, né? Para executar o que eles precisam executar, né? Para atingir o objetivo deles, a gente precisa de uma camada de comunicação abaixo, né? Dessa aplicação, porque a própria natureza da aplicação necessita essa troca de mensagens, né? Sem a troca de mensagens não faria sentido essa aplicação. Então, sempre existe um protocolo de comunicação, um protocolo de redes associado a essa aplicação distribuída na rede, né? E é sempre assim. Você tem o software da aplicação que vai interfacear, né, com a rede, né? Então, na pilha de protocolos, aquele seu programa, ele está lá na camada de aplicação, interagindo com você, com a interface com o usuário, né, ou por linha de comando, e o sistema operacional da tua máquina é ele quem vai tratar ali das pilhas da
das camadas da pilha mais abaixo da aplicação, né? Então, você vai precisar interfacear com esse sistema operacional, vai precisar interfacear com a camada de baixo, né, com a camada de transporte, para poder a aplicação mandar as suas mensagens, né? Então, nessa aula prática que a gente passou para vocês, do servidor web, né, era justamente com esse objetivo, né? Vocês tinham um servidor web, ou seja, uma máquina que, que estava hospedando ali uma página HTML, né, uma página de texto, e aí esse servidor web ele interfaceava com a camada de aplicação, com o socket do TCP, justamente para enviar e receber as requisições, né? Ele recebia uma requisição de acesso a uma página e enviava a página, né, através do socket TCP, né? Então, é justamente essa interface que eu estou falando para vocês. Então, a gente vai ver exemplos de algumas aplicações dessas, né? O www, né, que é a web, o DNS, correio, etc. E vamos ver também os protocolos associados a essas aplicações. No caso da web, é o HTTP, o DNS, né, ele tem o próprio o próprio protocolo DNS, o serviço DNS, certo? Que por debaixo dele ele vai utilizar o UDP, né, que como camada de transporte. O correio eletrônico tem alguns protocolos que estão associados ao e-mail, né? Tem o SMTP, tem o POP, tem o IMAP, né? No caso do FTP é o próprio FTP, aplicações peer-to-peer, né? Tem o protocolo do BitTorrent, tá certo? Então, a gente vai entender um pouco mais de detalhes sobre cada um deles. Então, por que é tão importante a gente começar falando das aplicações, né? Como eu falei para vocês no começo da disciplina, a abordagem que a gente utiliza aqui é a abordagem top-down, né? A gente começa visualizando a pilha de protocolos, né? A gente começa de cima para baixo, né? A camada de aplicação é a camada mais acima, que está próxima dos usuários, porque justamente é uma maneira mais natural da gente começar a entender as redes de computadores, porque as aplicações são a razão de ser das redes, né? Não fazia assim, não faria sentido a gente ter uma rede de computadores para estar transportando mensagens aleatórias de um lado para outro, né? A gente precisa transmitir mensagens que façam sentido para resolver algum problema, né? Então, essa solução de algum problema é justamente a aplicação quem traz, né? Então, a gente tem uma aplicação de rede que interfaceia, né? A nossa aplicação de rede, ela interfaceia com a rede subjacente, né? Essa rede subjacente é justamente a rede que está permitindo o transporte desses pacotes das aplicações, das mensagens das aplicações, né? No nosso caso principal aqui é a internet, quando a gente traz como um exemplo principal, tá? Então essa rede subjacente à internet, ela vai permitir esse envio e recebimento de mensagens de forma transparente para a aplicação. A aplicação ela vai estar preocupada ali com a criação, né, e com a transmissão e a recepção dessas mensagens. Então, essas mensagens, elas têm um significado para aquela aplicação, né? Já a rede, que está abaixo dela, ela, para a rede, não faz muito sentido o significado daquela mensagem, o conteúdo dela, certo? Ela vai enxergar aquilo ali como uma caixa preta, certo? E vai se responsabilizar somente pelo transporte daquilo ali, né? Por uma melhor rota, né? Ela vai se preocupar que esses pacotes eles não se misturem entre si, por exemplo, pacotes de uma aplicação não se misturar com pacote de outra aplicação, a rede tem que ser capaz de fazer essa separação, né? Ela deve ser capaz de fazer algum tipo de sequenciamento, ou seja, se você transmite as mensagens, os pacotes em uma ordem específica, você
quer que essa ordem seja também obedecida lá no receptor. Então, esses detalhes, quem cuida é a rede, né? É as camadas mais inferiores. A aplicação ela não se preocupa com isso, né? Ela confia que a rede, os protocolos de rede que estão abaixo dela vão ser capazes de cumprir a missão deles, ok? Então, a aplicação ela vai se responsabilizar por quê? Por cuidar das mensagens que ela está criando, né? Ela vai formatar uma mensagem nova, né? Ou formatar, criar, né? Vai definir o formato dessa mensagem, ela vai transmitir ou receber e ela vai também saber interpretar essas mensagens, ok? Então tá aqui uma figurinha de uma pilha de protocolos, né? Implementada em software e hardware, né? E nesse computador. Então a gente está aqui focado aqui na camada de aplicação. Nesse caso aqui, esse exemplo de pilha aqui tá mostrando uma pilha do modelo OSI, né, de 7 camadas, desde a camada física até a camada de aplicação. Mas no modelo TCP/IP a gente sabe que essas 3 últimas camadas aqui do modelo OSI, né, a de sessão, apresentação, aplicação, elas são reunidas, né, numa mesma camada, que a gente chama de camada de aplicação, no modelo TCP/IP, tá? Que é o modelo que a gente adota aqui na disciplina para mostrar para vocês, né, os conceitos da disciplina, e é o modelo que também é implementado na internet, implementado na prática. Então, a mensagem ela nasce lá na camada de aplicação, né? Ela aqui no modelo OSI ela ainda passa por mais 2 camadas, apresentação e sessão, e depois ela entra na seara aqui da camada de transporte, que é quando ela perde o controle do que vai acontecer com essa mensagem. O que eu quero dizer com perder o controle? É porque ela vai enviar esse pacote pelo socket, né, que é a interface da camada de aplicação com de transporte, e a partir dali ela não tem mais controle. Quem vai cuidar do transporte dessa mensagem, do roteamento dela e da passagem desse pacote por diferentes enlaces, vão ser as camadas que estão abaixo, tá certo? E aí isso vai passar por alguns equipamentos da rede local desse cara aqui, e depois vai adentrar a internet. Adentrando a internet, ela vai passar por todo o núcleo da internet, sendo rotear esse pacote. Vejam que essa mensagem ela vai precisar ser quebrada em pedaços menores, tá certo? Então, esses pedaços menores eles vão ser identificados, cada um deles, ou seja, vai ter por exemplo, um número de sequência, né, que quem faz isso é a camada de transporte, quem segmenta essa mensagem maior em pedaços menores é a camada de transporte. Então, no caso do TCP, por exemplo, ele faz um sequenciamento desses segmentos, tá? E também tem toda a parte de endereçamento, né? No caso do transporte, ele vai precisar colocar as portas, né? Identificar a qual porta aquele segmento pertence, né? Porque sempre existe uma relação de 1 para 1, né? Para cada aplicação tem uma porta diferente. Então, se nessa máquina estão rodando diferentes aplicações de rede, né? Cada um vai estar associado a uma porta diferente, para justamente uma não se misturar com a outra, tá? Então, tudo isso é endereçado, ou seja, cada unidade individual de informação dessa, ela precisa de um endereçamento, ela precisa saber de onde ela está saindo, para onde ela está indo, né? Então, tem endereçamento aqui na camada de rede, na camada de enlace, né? E isso chega lá do outro lado. Então, vejam que aqui está mostrando a transmissão de um pacote, né? E aqui, esse mesmo cara, ele pode estar recebendo pacotes também que estão sendo transmitidos por outra pessoa, por outra aplicação, né? E aí, ao receber o pacote, esse pacote ele entra pela camada física, ele vai subindo na pilha até chegar na camada de aplicação, que ela vai ser responsável também
reunir esses pequenos pedaços da mensagem, né, formatar a mensagem completa novamente, né, e apresentar essa mensagem de uma forma legível, né, de uma forma inteligível para o usuário. Então, a interface gráfica também vai ter um papel importante aqui. Aqui é mostrando para vocês, nesse slide, que aquela questão da comparação do modelo OSI e do modelo TCP/IP, de novo, né, como eu falei para vocês, as três camadas as três camadas superiores aqui do modelo OSI, elas são consideradas ali complementares, né, e se juntam numa mesma camada de aplicação, no modelo TCP/IP, né. A camada de transporte se mantém a mesma, a camada de rede se mantém a mesma, mas muda o nome aqui para camada de internet, né, mas eu costumo chamar a camada de rede mesmo. E as duas últimas aqui, enlace e física, né, são reunidas aqui na camada de acesso à rede, no modelo TCP/IP. É importante também, quando a gente está pensando na aplicação, né, principalmente do ponto de vista do desenvolvedor, né, daquela pessoa que vai programar aquela aplicação, uma das primeiras coisas que tem que ser pensado, né, por esse desenvolvedor é saber qual é a arquitetura que vai ser usada, tá certo? Então, existem duas principais arquiteturas para você organizar essa aplicação, né? Tem a arquitetura cliente-servidor, certo? E a arquitetura peer-to-peer. Né? E a gente vai entender um pouco a diferença, porque dependendo da forma como você vai implementar aquela aplicação, né, faz mais sentido você usar uma arquitetura ou a outra, porque cada uma tem suas características, né, vão ter vantagens e desvantagens de uma e de outra, tá? Mas você tem que partir desse ponto. Você primeiro define qual arquitetura você vai usar e depois você vai realmente implementar, programar aquela aplicação. Então, da arquitetura cliente-servidor, né, você tem, você tem que implementar pedaços da tua aplicação nos dois pontos, né? Vamos pensar, por exemplo, na web, né? Na navegação na internet. Você tem o seu cliente, tá? E no seu cliente é a sua máquina que você está usando para navegar na internet. Então, qual é o software que está instalado na sua máquina? É o seu browser, certo? Então, o seu browser é uma parte dessa aplicação distribuída. O seu browser ele precisa se comunicar com outro software que está lá no servidor, né? Que a gente chama o seu serviço, né? O seu processo, quer dizer, vai se comunicar com outro processo que está rodando lá no servidor. Então, lá no servidor precisa ter também um software para se comunicar com você. Então, é o que eu pedi para vocês implementarem na prática, né? Na aula prática. Então, quando eu pedi lá um servidor web, aquele servidor web é um software, né, que está instalado lá no servidor que vai ficar escutando mensagens de requisições que chegam. Requisições de quê? Requisições da página web que ele está hospedando, tá certo? Então, esse servidor tem lá um processo que fica todo o tempo sendo executado, né, esperando essas requisições. Então, na hora que chega uma requisição que partiu do cliente, do seu browser, né, esse servidor ele consegue entender essa mensagem porque ele foi programado para poder entender uma sintaxe de uma mensagem. Então, por isso que é importante o protocolo de rede, no caso aí o protocolo da aplicação, que é o HTTP, ele tem lá as mensagens pré-determinadas, né? Já tem as mensagens já estão definidas. Então ele fica escutando isso, então ele entende quando chega uma mensagem desse tipo e ele sabe o que fazer para responder aquela mensagem. Tá? Então é sempre assim, o cliente ele faz uma requisição, né? E o servidor ele responde
né, essa requisição com algum recurso que ele tenha, né, seja uma página HTML, seja um arquivo, seja uma mensagem de texto, seja um anexo, né, etc. Vai depender da aplicação que está sendo rodada, tá certo? Já o peer-to-peer, ele não tem esse caráter tanto de você fazer uma requisição e receber uma resposta. O peer-to-peer não tem essa hierarquia, né? Cliente-servidor. São somente pares, ou seja, são máquinas que se comunicam entre si de igual para igual para realizar alguma tarefa, para compartilhar algum arquivo ou para fazer a transferência de um arquivo grande, tá certo? Então, no peer-to-peer, cada máquina é cliente e servidor ao mesmo tempo, né? Porque ela é cliente porque ela requisita partes de uma informação, certo? Para outro par, e ela é servidor porque também ela fornece para os outros os pedaços da informação que ela tem. Então ela é usada, esse tipo de arquitetura, né? É usada principalmente para você compartilhar recursos, compartilhar arquivos, ou então, né, em tipos de aplicações que necessitam uma interação, né, entre esses pares. Né? Então, por exemplo, o VoIP, né, Voice over IP. Voice over IP é um tipo de aplicação que cai bem para essa arquitetura peer-to-peer, né? Porque tem dois pares que estão se comunicando entre si, trocando pacotes de voz de um para o outro, certo? E aí o peer-to-peer ele pode funcionar bem, né? Quando você também tem, você pode organizar uma aplicação, por exemplo, de televisão na internet, né? Então, o IPTV também é uma aplicação que pode se encaixar bem no peer-to-peer, porque os pares eles vão trocando informação de um programa de TV que esteja sendo transmitido ali naquele momento, tá certo? Então, existem, do mesmo jeito que também poderia ser na arquitetura cliente-servidor, né? Então, mas vai depender de qual é o objetivo e também como é que é a questão de desempenho que você quer ter na rede, como é que é a questão de escalabilidade que você pretende ter na rede e do tanto de dinheiro que você está disposto a gastar também para lançar aquela sua aplicação, né? Porque a arquitetura cliente-servidor, ela é uma arquitetura mais cara, né? Porque você tem que, principalmente quando você tem aplicações que necessitam um número muito grande de pessoas que estão querendo acessar aquele serviço ao mesmo tempo, né? Então você tem que manter uma infraestrutura de servidores rodando, né, em alta disponibilidade para poder estar respondendo a todas aquelas requisições que chegam, né? Já na arquitetura peer-to-peer, à medida que você vai aumentando o número de pessoas trocando informação, requisitando e trocando informação, a própria rede ela se autorregula, né? Porque quanto mais gente entra na rede, mais gente também compartilha os recursos. Então, ela é uma arquitetura que ela é muito escalável, né? A arquitetura cliente-servidor ela é muito boa para desempenho, né? Mas ela precisa de um investimento alto também de dinheiro para manter esse parque aí dos servidores, né? Um data center e tudo mais, para ter disponibilidade de serviço, né? Então aqui nessa figurinha está mostrando, só um minuto. Então essa figurinha está mostrando justamente a arquitetura cliente-servidor, né? Vejam que aqui tem um cliente aqui, outro cliente aqui, né? Outro cliente aqui, eles estão localizados em redes diferentes, né? E eles estão acessando quem? Eles estão acessando recursos desse servidor aqui. Então vejam que esse cliente aqui, ele está na mesma rede desse servidor,
tá? Então, ele vai receber as mensagens de requisição e resposta que ele tiver aqui vão ser muito rápidas, né? Esses outros aqui, eles estão localizados em redes diferentes, né? Mas eles mandam mensagens de requisição para o servidor. Então, vejam que essa mensagem, ela nasce na camada de aplicação desses caras aqui, né? Mas elas vão ter que viajar, né, toda uma rota, né, até chegar no servidor através da internet, ok? E aí as mensagens de resposta que o servidor vai enviar, elas também vão ser encapsuladas em pacotes que vão viajar um caminho curto, se o cliente estiver perto, né, na mesma rede, por exemplo, ou vão viajar um caminho longo através da internet até chegar de volta nos clientes. Ok? Então, vamos seguir aqui. Tem algumas coisas aqui que eu vou passar, pessoal, porque é mais. Vocês dando uma lida nos slides, vocês conseguem entender bem o conceito. E se eu for passar de um por um, não vai dar tempo aqui de falar tudo, né? Então, tem coisas aqui que eu já comentei, então eu vou passar mais rápido aqui. Aqui é falando mais um pouquinho sobre a arquitetura do cliente-servidor. Tem alguém querendo entrar? Não, né? Então, nesse slide aqui, está falando mais um pouco sobre aquele aspecto do data center que eu falei para vocês, né? Então, é assim, antigamente na internet tinha muito aquela questão de um servidor ser somente uma máquina mais potente, né, que ficava disponível ali para os usuários, os clientes acessarem algum recurso daquela máquina, né? Mas à medida que a computação em nuvem foi evoluindo, foi avançando, né, novos serviços, novas aplicações foram surgindo e surgiram essas big techs, né, essas grandes empresas de tecnologia que são gigantes, né? Então a base de clientes dessas empresas é gigantesca, né? Então você pensar numa Amazon da vida, né? Comércio de grandes empresas de comércio eletrônico, o Google, né? Microsoft, Netflix, Spotify, etc., foram sendo criados serviços que tinham uma base de clientes gigantesca, né? Essa base de clientes, ela poderia acessar, né, os recursos dessas empresas, muitas vezes, né, de uma vez só, né? Então, por exemplo, pensa no Netflix da vida, né? Surgiu, foi lançado o episódio uma temporada nova de uma série super popular, né? Então, todo mundo vai querer assistir ao mesmo tempo aquela série, né? Então, tem um uso intensivo, muito intensivo de dados. E aí eles precisam trabalhar com data centers, então não é um só servidor que tem aquele conteúdo, né? Vão ser muitos servidores e um parque imenso de data center que tem conteúdos replicados, né? Ou seja, o conteúdo ele é copiado, né? Ele é copiado naquele data center e existe outra coisa também que eles fazem, que é distribuir esse conteúdo em data centers distribuídos geograficamente em várias partes do mundo. Então, por exemplo, quando um episódio de uma série nova do Netflix é lançado, esse vídeo, né, ele não fica somente localizado lá na sede principal do data center, não, do Netflix, não. Ele é espalhado em diferentes países, em data centers menores também, para justamente facilitar esse acesso. Para quando as pessoas forem requisitar o streaming,
elas não precisam chegar até o servidor lá do Netflix nos Estados Unidos, por exemplo. Ela pode acessar esse conteúdo aqui do Brasil mesmo, né? Porque o Netflix ele usou uma tecnologia chamada de rede CDN, né? Que é rede de distribuição de conteúdo. E aí esse conteúdo ele se aproxima mais dos clientes, né? Justamente para não ter uma sobrecarga no data center do Netflix e também os clientes terem uma experiência mais fluida, né? Do streaming. Então, a arquitetura cliente-servidor ela muitas vezes ela tem essa característica de infraestrutura intensiva, né? Que é quando o serviço ele precisa dar conta de um número muito grande de requisições ao mesmo tempo. Tá? E aí tem a arquitetura P2P, peer-to-peer, né? Onde não tem mais essa figura do cliente do servidor, então cada peer ele se comunica com um ou mais, né, peers pá a pá, né? Okay? Então vejam aqui que esse par ele troca informações com esse par, né? Esse aqui com esse, tá certo? Então tanto essa comunicação P2P pode ser utilizada mais naquele sentido de ter uma comunicação ponto a ponto, como por exemplo um VoIP, né? Um VoIP, se você está falando só de duas pessoas, né? É só dois pares, né? Se você está falando de um grupo, né, que está participando de uma videochamada, aí você tem mais pares envolvidos, tá? E também, quando você está pensando numa aplicação de compartilhamento de arquivos no P2P, aí você não vai ter só 2 a 2, né? Você vai ter um grupo que pode ser grande, né? Onde esse de centenas ou milhares de peers, né? E esse grupo ele se forma e cada par dentro daquele grupo ele tem um pedaço da informação. Então esses pedaços de informações daquele arquivo que precisa ser compartilhado, ele vai sendo trocado entre os componentes desse grupo, né? E depois de um tempo, cada um vai ter o pedaço de informação que tá faltando, né? Então, no final, você consegue transferir, compartilhar aquele conjunto de arquivos que você quer. Então, essa é a diferença principal característica principal do peer-to-peer, né? Eles são, como eu falei para vocês, é uma rede altamente escalável, né? E ela é escalável pela própria natureza dela, né? Porque quanto mais gente entra na rede, mais robusta, mais resiliente essa rede peer-to-peer ela se torna, né? Porque se um usuário sai do grupo, né, vão ter centenas ou milhares de outras pessoas que podem substituir ele, né? Então a informação que ele tinha, né, ela está compartilhada distribuidamente por outros também. Então, e quanto mais gente entra, mais compartilhamento existe, tá certo? Então, ela é uma boa relação custo-benefício porque ela não é tão cara como a da arquitetura do cliente-servidor, né? Então, nós temos aqui exemplos do BitTorrent, né? Outros protocolos também para compartilhamento de arquivos. Isso aqui está um pouco desatualizado, né? Talvez vocês devem ter conhecimento aí de outras plataformas mais recentes para compartilhamento de arquivo. Aí tem também o Skype, tem a parte de TV por internet, né? Que eu tinha comentado para vocês. Então vamos seguir aqui. Tá, isso aqui eu já falei também para vocês, né? Da questão na camada de aplicação, nós temos três elementos principais. Nós temos os processos, que é justamente a aplicação, né, que está implementada ali no software, né? Então, um processo de uma máquina se comunica com um processo de outra máquina, né? Um do cliente e de um servidor, por exemplo.
Nós temos os sockets, que são os serviços propriamente ditos, né? Então, é aquela interface ali da aplicação com a rede, né? Com a camada abaixo da aplicação, que é a camada de transporte, e tem os protocolos, né? Que a gente precisa dos protocolos para organizar essa comunicação das mensagens. Então, os protocolos vão fornecer as regras e vão determinar todos os formatos das mensagens que vão ser trocadas, tá? Então vamos passando aqui. Então, toda e qualquer mensagem que precisa ser trocada entre processos, né, precisa passar por uma rede, né, porque os processos eles estão separados, né, geograficamente, cada um em uma máquina, né, e tem uma rede, no caso aqui a internet, vai se responsabilizar pelo transporte dessas mensagens. Então tem uma interface de software, que é o socket, eu já falei para vocês, que é como se fosse, tem uma analogia que você pode pensar com o processo como se fosse casas diferentes, né? E o socket é como se fosse uma porta. Então, se você quer mandar uma carta de uma, de uma casa para outra, ou encomenda de uma casa para outra, né? É como se você pegasse aquele pacote, aquela encomenda, colocasse na porta de saída da sua casa e tivesse um serviço de correio, né, que pegasse o seu pacote e deixasse na porta da outra casa. Né? E lá na outra casa, o pacote entrando pela porta, né, como se ele estivesse passando pelo socket até chegar na aplicação. Então, também o socket ele é muitas vezes conhecido como API, né? Que é a interface de programação de aplicação. Então, é justamente essa interface que tem que ter, né, uma interface bem definida de entrada e de saída, né, pensando na implementação no software. Né? A API ela tem lá, você já sabe exatamente quais funções, né, você pode chamar ali naquela API, né? Então ela tem lá o formato dela, você tem que respeitar aquele formato e uma vez que você respeita o formato, você quando coloca para rodar, né, o sistema operacional que está interfaceando com o seu programa, ele entende aquele formato e aí a comunicação acontece de forma correta. Né? Professor, Oi. só uma dúvida, porque eu quero entender qual é a diferença, por exemplo, entre fazer o trabalho, você falou em API agora, qual é a diferença a Aham. gente fazer uma API usando sockets, igual a gente fez um trabalho, ou usando, por exemplo, o Flask em Python? Qual a vantagem que teria fazer em socket ou no outro? Certo, é o Douglas, né? O Isso. Douglas, eu não tenho muito conhecimento do Flask, certo? Se você me explicar um pouco mais como que ele funciona, aí eu posso tentar te responder. Você Pronto, já, você já usou? já Pode, o tá, me Flask explica aí. é tipo assim, o Flask ele já vai ter você já cria as funções, você já diz, eu tô esperando uma requisição GET, aí você já organiza de uma forma que você não precisa se preocupar com porta, é meio que um sistema para, eu acho que eu tô falando Flask, mas podia ser de qualquer outra linguagem para criar API, porque você não precisa lidar com tipo socket diretamente. Até no Python tem outras formas também usando outras bibliotecas tipo HTTP que meio que facilitam. Aí eu queria saber se tem alguma vantagem em usar sockets, que eu nunca nem tinha visto usando daquele jeito, sabe? Usando Uhum. a porta e tal. Tá, então pelo que você explicou, o Flask ele é uma maneira de abstrair essas particularidades da implementação para o desenvolvedor. É como se fosse uma plataforma de desenvolvimento que fosse mais fácil de utilizar. Né? Então, o que eu acredito que aconteça é que o Flask, por debaixo do Flask, ou outra que você disse que também existe, né? Por debaixo dele
Tá acontecendo tudo aquilo que vocês fizeram na prática, entendeu? A história do socket, das portas, então ele implementa por debaixo. Só que ele faz de uma maneira, ele torna mais fácil para o desenvolvedor na hora de vocês implementarem. Então, em vez de vocês implementarem no braço, na mão, vocês vão ter mais facilidades por causa que o Flask ele já encapsulou aquilo, já deixou de forma mais fácil para vocês. Me parece que é isso que acontece. Ah, entendi, professor. É que eu estava pensando que podia, de alguma forma, ser coisas diferentes, mas é a mesma coisa, só que mais abstraído, né? Exatamente. Me parece que sim, né? Eu não sou conhecedor do Flask, mas pelo que você me relatou aí, é isso que acontece. Ele abstrai esses detalhes de implementação, né? Dos protocolos, com sockets, portas, e outros detalhes mais. Então, ele já deixa isso já tudo prontinho e já entrega pronto para vocês desenvolverem de forma mais fácil e mais rápida. É isso mesmo, professor. Não precisa nem, por exemplo, o tamanho do header, você se preocupar em bytes, né, essas coisas. Mas é isso, obrigado, entendi. Por isso também que é importante vocês, né, como cientistas da computação, vocês entenderem o que acontece por debaixo dos panos, né? Porque assim, a gente sabe que na computação tem muitas facilidades, assim, né? As coisas vão sendo encapsuladas e abstraídas no software, né? E aí vocês cada vez mais vão utilizando somente blocos prontos, assim, de construção que vocês vão usando e conseguem mocar, implementar uma coisa bem rapidamente, né? Então tem essa vantagem toda porque vocês conseguem fazer coisas rápidas, né? Mas também tem a desvantagem que muitas vezes vocês perdem a noção do que acontece por debaixo, né? Então é importante vocês terem conhecimento dessas engrenagens, desses mecanismos que estão acontecendo embaixo, porque é isso que vão diferenciar vocês de outros profissionais de informática, né? Que ficam ali só no nível de usuário, né? Então, esse conhecimento mais aprofundado, né, dos protocolos e das engrenagens ali internas, né, vão diferenciar vocês de outros profissionais no mercado, né? Então vocês têm que ter isso em mente também, tá certo? Não se contentar somente com as facilidades, né? Vocês têm que também ir a fundo e saber, né, o conceito por detrás das coisas. Então, isso aqui eu já expliquei, é só uma figurinha mostrando aqui a interface, né, da aplicação no caso aqui, o TCP. Né? O TCP, na camada de transporte, ele é controlado pelo sistema operacional, né? E abaixo do TCP, ele vai ainda usar, né, as outras camadas na pilha, né, para poder interfacear aqui com a própria internet, né? Porque aqui está mostrando aqui somente um canal lógico aqui, abstraído de comunicação da internet, mas a gente sabe que tem lá protocolo IP ainda, né? Tem os protocolos de enlace que vão ser necessários para que esses pacotes sejam transmitidos de ponta a ponta na internet, né? E aqui o processo rodando aqui em cima, né? Tem aqui um host ou servidor, e esse processo aqui é controlado pelo desenvolvedor, né? O desenvolvedor da aplicação ele teve total controle de dizer como essa aplicação aqui vai funcionar, que tipo de mensagem ela vai gerar, né? Agora sim, o protocolo que ele vai usar, se for um protocolo que já existe, né? E que já seja super difundido, por exemplo, o HTTP, né? Qual é a vantagem de usar o HTTP e não utilizar um protocolo que você criou da sua cabeça, né? Primeiro, porque o HTTP ele já está padronizado, então tem documentos de especificação do protocolo HTTP que tem algumas RFCs que são justamente RFC, que
que são esses documentos de especificação de todos os protocolos da internet, tá? Então ele já está padronizado, ele já está definido como é que ele funciona. Então todos os desenvolvedores, né, e os browsers também, né, eles vão seguir esse protocolo porque é como se fosse assim, você ter uma língua, o inglês, por exemplo, que é super falado no mundo todo, e ter uma língua de um dialeto que é falado numa ilha lá da Polinésia. Então, por exemplo, se você quer se comunicar com essa língua, né, lá da Polinésia, de uma tribo lá, com quem que você vai falar naquela língua? Somente com uma ilha vizinha ali dele, talvez, né? Mas se você usa o inglês, você é capaz de se comunicar com qualquer pessoa do mundo. Então é mais ou menos isso, né? Se você usa o HTTP como protocolo de aplicação, você vai poder falar com o mundo inteiro. Então, por isso, o desenvolvedor, ele muitas vezes vai escolher um protocolo que é popular, né, para fazer a sua aplicação, porque ele quer que essa aplicação ela seja disponibilizada no mundo todo, né? Então, você tem o desenvolvedor, ele vai escolher o protocolo de comunicação que ele vai usar, né? Ele vai escolher qual é a arquitetura que ele vai implementar a aplicação dele, se vai ser cliente-servidor, se vai ser peer-to-peer, né? Então é ele quem tem esse controle aqui de como a aplicação vai estar distribuída e funcionando, né? Então vamos passar aqui mais rápido. Tá, esse slide aqui é falando que a aplicação, como eu falei para vocês, ela se preocupa com a questão da mensagem e se preocupa com a semântica e a sintaxe dessa mensagem, ou seja, como essa mensagem vai ser formatada, que seria a sintaxe, como e qual é o significado daquela mensagem, como a informação que vai ser colocada nos campos daquela mensagem vão fazer algum sentido para ela, certo? Mas uma vez que ela passa isso pelo socket, ela não tem mais controle do que vai acontecer, porque são as camadas mais inferiores que vão cuidar desse transporte. Então, as camadas inferiores, principalmente a camada de transporte, que é quem interfaceia com a aplicação, ela pode ou não fornecer alguns tipos de garantias, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou citando aqui algumas desses serviços que podem ser fornecidos pelo transporte, né? Você pode ter uma transferência confiável de dados, você pode ter a vazão garantida, garantia de temporização ou segurança, né? São alguns exemplos. Então, o que é a transferência confiável de dados? É quando o protocolo de transporte ele garante para a aplicação que todo pacote que ela mandar pelo socket, né, passando para baixo na camada de transporte, vai chegar corretamente no destino, né? Então, a aplicação pode ter confiança que aquele pacote vai chegar correto, né? Que não vai haver perdas no meio do caminho. Então, o transporte ele pode garantir isso ou não. Então, vão ter protocolos de transporte que foram feitos para garantir isso e vão existir outros protocolos que não fazem nada disso, que não garantem isso. Então, a aplicação ela tem que decidir, olha, a minha mensagem a minha aplicação para ela funcionar de forma correta, do jeito que eu quero. É importante eu ter essa confiança de que vai chegar correto ou não? Ou para mim tanto faz? Se chegar certo, tudo bem. Se chegar errado, tudo bem também. Tá? Então essa aplicação ela precisa decidir isso para poder saber qual protocolo de transporte ela vai escolher, certo? Outra garantia que pode ser dada é vazão, né? Vazão é a taxa de dados, tá? Então, essa taxa de dados, né, ela pode variar ou ela tem que permanecer mais ou menos constante, acima de um certo nível.
né? Então, a aplicação, mais uma vez, ela vai precisar saber se para ela é importante que a taxa de dados que está me conectando com outra ponta, né? Ela precisa ter mais ou menos uma constância ou ela pode variar não interfere no que eu estou querendo fazer, tá? Garantia de temporização, a mesma coisa. A aplicação ela necessita que os pacotes dela cheguem no destino antes de um certo tempo, ou seja, o atraso ele tem que estar controlado, ou esse atraso ele pode variar, né? Um pedaço da minha mensagem pode chegar rápido, o outro pedaço pode chegar mais lento, e isso não interferir no resultado, né? E também a questão de segurança, né? A aplicação, ela necessita que os dados que estão sendo transmitidos permaneçam confidenciais, ou seja, se tiver uma pessoa bisbilhotando aquela informação, né, aquela comunicação. Se ela interceptar alguma mensagem, ela pode ver o conteúdo da mensagem, ou seja, é algo que é secreto, deve permanecer secreto ou é de domínio público, né? Qualquer pessoa pode ler, tá certo? Então, ou então, na hora de fazer uma autenticação, né? O, a pessoa que está recebendo a mensagem, ela precisa ter garantia de que quem enviou a mensagem é realmente a pessoa que ela afirma ser, né? Ou não é necessário esse tipo de identificação e de autenticação, tá certo? Então, vejam que a aplicação, ela precisa entender muito bem do negócio dela, né? Do objetivo dela, para ela escolher protocolos principalmente da camada de transporte que está abaixo dela, que estejam compatíveis com o objetivo da aplicação, tá certo? Então, todos esses aspectos aqui que eu comentei precisam ser definidos antes de haver a implementação da aplicação, né? E também na escolha da camada de transporte, né? Porque dependendo do que você escolher aqui, né, você vai ter que escolher, optar por um protocolo ou por outro, tá? Então, essa tabelinha aqui mostra algumas aplicações. Então, aqui tem aplicação de download ou transferência de arquivos, e-mails, navegação na internet, telefonia IP ou videoconferência, né? Streaming de áudio, de vídeo, games ou então mensagem instantânea. Então, tem diferentes aplicações e tem diferentes requisitos que essas aplicações determinam em termos de perda de dados, né, de vazão de dados ou taxa de transmissão, né, taxa de transferência e questão de atraso, se essa aplicação é sensível ou não ao atraso. Então vejam aqui, por exemplo, ó, pensando no data loss, né, perda de dados. Transferência de arquivo ela necessita uma confiabilidade, né? Você não pode permitir o desenvolvedor da aplicação, né? Ele não deve permitir que esses pedaços desses arquivos eles sejam perdidos ou adulterados no meio do caminho, porque senão o arquivo vai chegar corrompido do outro lado, né? O e-mail também, ele não permite perda, porque você não quer um e-mail incorreto, né, lá na recepção. Navegação na internet também não, porque a página web você quer que ela seja representada de forma correta, né? Já a telefonia por IP, né, o VoIP, o streaming de áudio ou vídeo, ele é um pouco tolerante à perda, porque se algum bit de alguma parte da voz, né, for adulterado, né, tiver de 0 para 1, de 1 para 0, acontecer um erro naquela transmissão,
né? Os codecs de áudio e de vídeo, eles são capazes de mascarar um pouco aquele erro ali. Então, quando você está escutando a voz da pessoa, quando você está vendo um vídeo na tela, aqueles poucos bits que chegarem errados, o seu olho não vai perceber e o seu ouvido não vai perceber, tá certo? Então, eles não precisam ser 100% confiáveis, assim, de não errar nada. Eles permitem algum tipo de erros, tá? Então, eles estão um pouco tolerantes a esse data loss aqui. A mesma coisa é dos jogos, tá certo? Para a experiência de jogo, você ter alguns pacotes ali que chegam errados não vai impactar tanto, tá? Mas numa mensagem instantânea, não. Na mensagem instantânea, você está lidando ali com texto, né? E com arquivos. Então, você quer que não pode permitir que chegue errado, né? E aí, do mesmo jeito, com outras variáveis, né, de vazão. Tem algumas que vão ser elásticas, ou seja, o que é que significa uma aplicação que é elástica na vazão? É porque ela permite que essa vazão possa variar, essa taxa de transferência possa variar ao longo daquela sessão. Então, se a vazão tiver alta em um dado momento, beleza, a minha aplicação ela se aproveita daquela taxa boa e transmite mais coisas, né? Mas se também a vazão baixar, ou seja, por algum motivo a rede estiver congestionada e a minha vazão baixar, aquela minha aplicação ela não vai deixar de funcionar. Ela só vai diminuir mais o ritmo dela, né? Mas ela vai continuar funcionando, tá? Então, por exemplo, transferência de arquivos é um exemplo bem clássico disso, porque você pode ter uma taxa boa e transferir o arquivo bem rápido, né? Mas geralmente essa transferência de arquivo você também tolera esperar um pouco mais. Caso a rede esteja ruim, ele vai caminhar mais lento no download ou no upload, mas daqui a pouco melhora de novo, então ele é elástico, tá? Ele vai variando. Já tem algumas aplicações que envolvem ou uma interação entre pessoas, por exemplo, o VoIP ou a videoconferência, você tem uma interação, ou seja, você está falando e escutando a pessoa. Então, tem uma velocidade ali naquela comunicação que não permite, assim, que a rede, não é interessante que a rede fique variando a taxa de transferência, porque senão a pessoa está falando e a rede está lenta. E aí o áudio daquela pessoa, ou o vídeo daquela pessoa vai chegar com tempo diferente, tá certo? E isso vai interferir na comunicação. Do mesmo jeito, o streaming. Você, quando está fazendo o streaming de um vídeo, por exemplo, de um filme, você não quer que aquele vídeo fique pausando, né? Porque se a rede estiver lenta, o vídeo vai pausar e você não quer que pause. Você está lá assistindo o seu vídeo, então você quer que a sua rede, a taxa de transferência seja mais ou menos constante, acima de um nível mínimo, né? Para que aquele seu vídeo não fique pausando, tá certo? Então, para streaming, você tem que ter uma vazão mais ou menos mínima ali, né? E assim por diante, tá? No sensitivo ao tempo, é a questão do atraso. Se a tua aplicação ela é sensível ou não ao atraso, ou seja, se ela tolera uma variação de atraso ou ela não tolera uma variação de atraso. Então, transferência de arquivos, e-mail e internet, e navegação na internet, ela não é sensível ao atraso. Por quê? Porque ela pode esperar um pouco mais até aquele arquivo ser transferido, até aquele e-mail chegar ou até aquela página carregar, certo? Mais aplicações que envolvem uma conversação, né, ou de voz ou de vídeo, esses pacotes eles não podem chegar muito atrasados, porque, mais uma vez, vai interferir na velocidade ali da comunicação, né? Você fala alguma coisa para uma pessoa, aí você espera a resposta da pessoa.
Aí a pessoa não responde, por quê? Ou porque a sua mensagem não chegou e ela não entendeu, ou porque ela respondeu e a resposta dela não chegou para você ainda. Então vejam que a comunicação ela fica prejudicada, né? Você já deve ter percebido isso na prática quando vocês participam de um meet, né? De uma conversa na internet e a conversa ela fica truncada porque a rede está ruim, né? Ou seja, os pacotes estão chegando atrasados. Então isso é ruim para a experiência do usuário, né? Da mesma coisa o streaming, né? Você quer que os pacotes não fiquem chegando atrasados, porque, mais uma vez, vai impactar na velocidade que você tá fazendo o streaming, né? Ele pode ficar, o buffer do streaming pode zerar, né? E ele vai ficar congelando, né? O vídeo vai ficar congelando por causa disso, tá certo? Então, tudo isso aqui está relacionado com o que a gente chama de qualidade de serviço, né? Lá na unidade 1 a gente também comentou sobre isso, né? Então, todas essas métricas aqui, né, tanto de perda de pacotes, você tem um tipo de cálculo que você pode fazer, né, para justamente medir isso, né? Você conta quantos pacotes você transmitiu naquela sua sessão de aplicação e quantos você perdeu, né? Então, você consegue calcular uma porcentagem, né? Essa porcentagem de perda está quanto? Está pequena, é menor que 1%, né? Ou está grande, está em 10%, em 20%, ou seja, de 100% de 100 pacotes que você transmite, 20 você perde. Então você está com a taxa de erro de 20%. Então tem aplicações que não toleram uma taxa de erro tão grande, entendeu? Vazão de dados também pode ser quantificado, pode ser medido isso aqui, né? A vazão média de dados da tua conexão está quanto? Está 1 megabit por segundo? Está 10? Está 20? Né? A tua aplicação de streaming de vídeo, por exemplo, você está fazendo um streaming de vídeo de 4K, né? De alta resolução. Quanto de taxa média você precisa ter na tua conexão para que esse vídeo de 4K ele tenha uma fluidez, né? Você precisa de quanto? De 1 megabit por segundo, de 5, de 10? Então, tudo isso pode ser quantificado e pode ser comparado, né? Para ver se a qualidade de serviço da tua rede está boa. A mesma coisa o atraso, né? Por exemplo, conexões de voz sobre IP, né? É, é importante que o atraso dos pacotes do VoIP não superem 100 milissegundos. Né? 100 milissegundos seria ali o limiar, né, de uma boa qualidade. Então, se os seus pacotes de VoIP atrasarem mais do que 100 milissegundos, isso vai impactar na qualidade da tua mensagem. E aí você pode fazer medidas também, né? Dentro da tua conexão de VoIP, como é que está o atraso médio dos teus pacotes? Né? O atraso médio está 10 milissegundos, o atraso médio está 50, está 200 milissegundos. Então, se você sabe que o limiar para a sua comunicação acontecer de forma correta é 100 milissegundos, se ele está ultrapassando de 100, então você tem que tomar alguma medida aí, né, de controle de QoS para fazer com que essa média dos atrasos baixe, né, e que você não tenha um desempenho ruim na tua aplicação. Ok, vamos continuar aqui. Então, isso aqui é ainda falando de uma forma mais geral aqui das aplicações. Então, aqui nesse slide, ele está falando diversos exemplos aqui de aplicações e quais protocolos de transporte ele usa e qual porta, né, também ele usa, tá? Então, o DNS. O DNS é uma aplicação, né? Ele pode usar tanto o TCP como o UDP na camada de transporte.
e ele usa a porta 53, ou seja, um servidor DNS, quando você vai fazer uma comunicação com esse servidor, né, a sua requisição, ele chega na porta 53 desse servidor. Né? O HTTP também tem a porta 80, né, ou também a 8080, que é conhecida, né, e usa o protocolo TCP. Né? O SMTP, que é para o e-mail, ele também usa TCP na porta 25. O POP, que é para e-mail também, ele usa o UDP na porta 110. O SSH usa TCP na 22, Telnet, TCP na 23. DHCP, que é um protocolo que é usado para você receber um IP dinâmico. Né? Quando você entra na rede, vai se conectar em uma rede nova, você pega um IP dinâmico na hora que você entra naquela rede. Né? Ele funciona, ele é um protocolo de aplicação também, e funciona na UDP na porta 67, e por aí vai. Né? O FTP ele utiliza duas portas, a 20 e a 21, utilizando o TCP. Então vejam que cada aplicação tem um número de porta associado, né? Porque, como eu falei para vocês, numa mesma máquina, você pode ter diversas aplicações dessas rodando ao mesmo tempo. Né? E como todos os pacotes dessas aplicações, eles entram e saem através da camada física, você está usando o mesmo meio físico para se comunicar com a internet. Então, como é que você faz com que todos esses pacotes não se misturem, né? Como é que eles vão poder ser separados para cada uma das aplicações correspondentes? É porque cada um desses pacotes eles estão numerados, né? Estão identificados com uma porta, né? Então, como os números de portas são diferentes, então a camada de transporte ela consegue separar direitinho isso aí, né? E vejam também que alguns protocolos, algumas aplicações dessas usam TCP ou usam UDP, né? Então, nessa unidade 3 que a gente vai estudar a camada de transporte, vocês vão entender bem a diferença do TCP e do UDP e vão entender por que certas aplicações utilizam TCP e por que certas aplicações utilizam UDP, tá certo? Mas tem a ver com aquele negócio das garantias que eu falei para vocês. Precisa ter garantia de confiabilidade, ou seja, todos os pacotes precisam chegar corretos, né? Precisa ter alguma garantia de vazão, né? De segurança, etc, etc. Isso vai definir, né? Que tipo de protocolo de transporte a sua aplicação vai escolher, tá?